Batalha? E aí, tudo bem, Sérgio Nunes? Não tá lembrando o povo daqueles do Thin Lizzy que você me prometeu, que até hoje você não me deu. Nossa, é porque tá, meu, aquele lá tá na casa do Ayrton. É o ao vivo, né? É É no aquele ao ao vivo, vivo? né? É, tá John na casa do Sykes, né? Ayrton. É com John É, Sykes, não é isso? o John Sykes, o Ricardo Campos, que trabalhava na Road Crew, ele tem esse disco, é muito bom. Sei. Eu adoro Aliás, aquela a fase do Thunder and Lightning, né? Eu adoro. então, eu estava vendo, inclusive, uma entrevista tua, no, acho que era Heavy Talk, alguma coisa assim, que você fala que teu grande sonho era entrevistar o John Sykes, né? E nunca tinha É, conseguido. não, eu tentei várias vezes, assim, mandar e-mail para o site dele, né? E eu tentei Aham. várias vezes, por vários métodos, assim, nunca, ele nem respondeu, nunca respondeu. Aí eu entrevistei o Carmine Appice, que tocou com ele no Blue Murder. Aí ele, Uhum. o próprio Carmine falou assim: ele é um cara muito difícil, ele tá legal num dia, no outro ele não quer mais. Tanto que o Blue Murder não voltou pela alteração de humor do John Sykes. Eles É iam mesmo. voltar. Eu vi uma entrevista dele uma vez naquele Death Metal Show, né? Do Eddie Trunk, né? E ele foi tão nojento, cara, assim, tipo, É, os caras louvando, falando, pô, você trabalha no Tiger, of Pantera, você é. trabalha no Snake, ele, assim, tipo, Então ele, e daí? se ele acordou naquele dia com o pé esquerdo, ferrou. Aí não Ricardo dá. Batalha, o que foi a New Wave of British Heavy Metal? Olha, ao contrário do que pode parecer, ela não foi uma cena montada com as bandas junto, como aconteceu, por exemplo, com o hard rock dos anos 80, o thrash metal da Bay Area, que as bandas eram unidas, um amigo do outro, tanto que trocou integrante, vai, o Kirk Hammett saiu do Exodus, foi para o Metallica, esse tipo de coisa. O termo New Wave of British Heavy Metal, ele foi dado por um jornalista da revista Sounds, o Geoff Barton. E ele escrevia, então ele estava vendo aquela coisa efervescente de bandas, lógico, de todas as áreas da Inglaterra, mas também tem da Escócia, então é do Reino Unido. E ele que cunhou esse termo. E eu cheguei a entrevistar muitas bandas, a maioria daquela época, e tem banda que nunca conheceu o integrante da outra. Foi ver assim num festival retrô pela primeira vez. Então a coisa é diferente. Uma outra figura muito importante da New Wave of British Heavy Metal é o DJ Neil Kay, porque ele fazia a discotecagem e ele que agrupava essas bandas em discotecagens de casas que tinham shows de heavy metal, ou então aqueles antigos salões que o pessoal ia só para agitar. Tanto que tem várias cenas dos caras agitando com aquela guitarra feita de madeira, tipo Flying V. Então, assim, aquela coisa bem romântica da época, em meados dos anos 70. Então, a grande diferença é que foi um jornalista que deu esse nome para poder. Tanto que, assim, na New Wave of British Heavy Metal, não tem só banda de heavy metal. Tem banda de hard rock, tem banda que parece Deep Purple, Rainbow, tem banda que tem toques de rock progressivo, tem banda de hard rock mesmo, o Shy, o Grohl. O Grohl é o Phil Collen e o Phil Lewis, que fez o L.A. Guns, e o Phil Collen foi pro Def Leppard. Então, Sim. assim, agrupou tudo, Rothschild, UK, aquilo era glam total. Só que eles estão todos no mesmo pacote. Isso que eu acho interessante, apesar do termo. Você sabe que existe um clube na divisa de Santos para São Vicente, que eu ia muito, chamado Ébano. E tinha uma guitarra, aquela guitarra barbatana de tubarão, né? Que o Michael Schenker usou. O Michael Schenker usava. Não, o Michael Schenker era Michael, Flying. Flying V, ele é viciado em Flying V. Essa que você está falando E é uma como que usava imita a barbatana Jackson. de tubarão? Ah, isso. É o Robin Crosby do Rat usava essa, que é tipo rabo de peixe, né? Sim, sim. E o É, Phil Collins, né? Do Def Leppard. usava. Um bom tempo. Agora, o termo também é uma gozação com o termo New Wave, né? Que veio Então, logo depois do pop-punk, né? Então, a New Wave, que para quem lembra, é do B-52s, de bandas desse Lembrando. tipo, né? Divo foi classificado É. como New Wave, né? E aí Aham. porque eles queriam representar toda aquela leva, porque falam que o que levantou na Inglaterra o heavy metal de novo
apesar do Motorhead, do Judas Priest, do Black Sabbath, que até estava em baixa lá, que se separou, foram essas bandas na época do auge do punk, né? Que ela surgiu ali. Esse termo que eu falei, que a gente conversou no começo, ele foi cunhado em 79, que saiu pela primeira vez. Só que ali o punk Sex Pistols já estavam, The Clash, já tinha toda aquela cena. Então ele pegou, depois do progressivo e quase na explosão do punk, aí entrou essa onda toda de bandas que falam de... A maioria, lógico, que é heavy metal, mas tem de tudo. Rock and roll no meio, tem muita coisa. Eu lembro que tinha aquele documentário muito bom, que era o Metal Evolutions, né, do Sandown. Teve. E ele entrevistou o batera do Damned, né? E o batera do Damned falou assim, cara, a turma do punk e do metal se olhavam um pro outro como se fossem cães raivosos, assim. A gente se odiava no grau. Não, isso é triste, porque, por exemplo, eu estou escrevendo um livro, né, Sérgio Jones? E eu conto várias passagens da minha vida com o metal brasileiro. Então, por exemplo, quando eu filmei aquele primeiro show que juntou punk e hardcore do Sepultura e Ratos de Porão, eu já gostava do hardcore finlandês, de punk, só que eu não podia ir na galeria dos punks, na loja do Fábio, do Olho Seco, porque eu estava com o cabelo comprido e eu podia apanhar. Então eu tinha um amigo que era o Jaime, eu falava, vê lá pra mim se tem tal disco, aí ele subia, comprava e descia e me entregava, porque eu não podia ir, e eu gostava. Então quando eu cortei o cabelo moicano, aí eu fui à forra, porque eu falei, agora eu posso ir em qualquer lugar. Só que aí eu não podia ir no de metal, meu. Eu tinha que ir de boné, assim, mesmo que eu conhecia um monte de gente, eu tinha que ir de boné. Se eu tirasse o boné, eu era capaz de apanhar, mas graças a Deus que acabou tudo isso. Hoje é todo mundo amigo, você vê moicano em show de metal, você vê cabeludo em show de hardcore, mas naquela época que você falou, era isso mesmo. Era aquela coisa de atravessar a rua. Porque eles vinham com corrente, né? Você lembra? Era corrente. Machadinha. Era machadinha também, meu. Nossa, tá louco. É muito louco, porque de uma certa forma, por exemplo, eu acho que um pouco que enfraqueceu a cena do New Wave of British Heavy Metal, além das bandas não se conversarem, né? Mas também não ficava uma coisa muito definida, né? Porque você lembra quando eu fiz aquela lista, que você me ajudou muito, você pega uma banda como Samson, né? Você vê claramente que o Paul Sampson entrou naquela e falou assim, não, é aqui, galera. O negócio para ganhar uma grana é aqui. Né? E o próprio Paul Dayano do Iron Maiden era um cara que gostava de punk rock, né? Tinha um cabelo de punk rock, né? O Paul Dayano, ele que gravou o Iron Maiden 1 e o Killers, que também são discos fundamentais dessa onda toda, ele cometeu vários erros na carreira. O primeiro deles foi quando ele foi mandado embora do Iron Maiden, que entrou o Bruce Dickinson, que era do Samson, foi ter lançado um disco de melodic rock e AOR, que chama só Diano. Aquele disco lá, e nos shows ele não tocava a música do Iron Maiden, ao contrário do que ele fez depois, porque senão não ia tocar. E então ele errou ali, porque o público que gostava dele no Iron Maiden estava esperando um disco de metal, e ele fez um de hard rock. Salve Vitão Bonesso, que nos acompanha no bate-papo. Vitão. Agora, você indicou discos de várias bandas que eu amei, assim, e quando eu fui pesquisar, todas elas tiveram o que a gente chama de bad management, né? Assim, tiveram erros de empresariamento, né? Tipo o Diamond Head, né? O próprio Angel Witch, né? O próprio Tigers of the Tank. Nesse ponto, o Iron Maiden foi exemplar, né? Foi a principal. Duas bandas foram... até o Saxon, que é famoso, teve muito problema, que ele era da Carrere Records, com aquele Claude Carrere, eles tiveram problemas. O Iron Maiden e o Def Leppard, que apesar de falar que não gosta de ser citado como heavy metal, ele começou naquela onda lá. Então essas duas se tornaram as maiores pela música e pelo empresariamento, booking agents para fazer show, muitas coisas que deixaram essas duas bandas elas ficaram muito maiores do que todas as outras, inclusive o Saxon. O Saxon teve muito problema.
Esse lance que você falou dos discos, tem muita banda que mudou de estilo na hora errada. Por exemplo, Diamond Head, que é a influência número 1 do Metallica é o Diamond Head, o Lightning to the Nations. O Metallica acho que gravou 5 covers do Diamond Head, tocava música em ensaio e tal. Um dos maiores fãs da New Wave of British Heavy Metal é o Lars Ulrich, que tinha uma coleção e tal. Eles pegaram e foram para um lado meio progressivo. O Tigers of Pantang foi para o lado hard rock, mas assim, de dar pau em banda melosa americana. E os caras mudaram. Fora, assim, bandas que na hora que era para engatar, mudou a formação. Aí troca o vocal, entra outro, muda de nome. Aconteceu isso muito. Então, aí essa parte de empresariamento e esses moves, né, esses movimentos errados que as bandas deram. O lugar do Iron Maiden era do Angel Witch na EMI. Só que aí... O dia D para o Angel Witch foi quando os caras da EMI foram assistir um show da banda para falar, hoje a gente entra lá no camarim, depois bate o martelo e eles vão gravar conosco. Eles tinham lançado um single, que naquela época tem banda boa que não saiu do single naquela época. Várias, Aragorn, tem um monte de banda legal que lançou pouca coisa em single, né? Aí eles tinham lançado um single pela EMI sem vendagem expressiva. Só que aí os caras entraram meio chapado no show, meio bêbado. E aí os caras falaram, porra, mas essa banda que a gente vai contratar... E aí no final eles tinham visto o Iron Maiden em ação. E aí eles pegaram e falaram assim, não, nós vamos assinar com o Iron Maiden e o Angel Witch deixa. Aí o Angel Witch acaba indo para Bronze Records, que até o Motorhead gravou. Uriah Heep. Passou um tempinho, faliu essa gravadora. Então a banda tomou porrada de todo lado. Não ficou grande por assim, mas o álbum, para mim, o álbum que sintetiza a New Wave of British Heavy Metal, o para mim, é o Angel Witch, o primeiro álbum. É curioso, né? Porque a gente tinha conversado sobre isso, mas o primeiro disco do Iron Maiden eu não acho um disco tão fantástico assim. Eu acho que o Iron Maiden começa a definir a sonoridade dele no Killers, né? É, isso mesmo. Eu concordo também. Porque eles já tinham... Essa discotecagem do New Kay, ela foi muito importante para o Iron Maiden. Até na época do Soundhouse Tapes, que era a demo, que saiu em vinil, tudo. Ele tocava muito o Iron Maiden lá. E aí o povo ficava louco. E aí, assim, eles assinaram com a EMI, tudo bem, eu tenho o primeiro álbum, eu prefiro, por exemplo, pau a pau, eu prefiro o primeiro do Angel Witch do que o primeiro do Iron. Agora, sim, no Killers começou a definir... Aí trocou o vocal, entrou o do Sanson. O Bruce Dickinson é idolatrado... tem gente que idolatra mais o Bruce do que o próprio Iron. Então, assim, aí eles lançaram o The Number e daí foi uma sequência de discos que aí a banda já decolou. Quando chegou no Power Slave, olha aquela turnê o que deu. Que passou até pelo Brasil, pô. Sim. Agora, o Paul Di'Anno provocava, né? Assim, eu lembro... Eu não sei se é do Soundhouse Tapes, mas eu lembro quando eu ia nos clubes de heavy metal, tinha uma versão daquela Drifter, né? Que ele ficava fazendo oi, 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 que era uma coisa que o Bob Marley e o Sting faziam. Então, mas você sabe... Os amigos Headbang, mais radical, falaram assim, pô, mas o que ele tá fazendo? Tá? Uma coisa que é engraçado é que na Inglaterra tinha muito cara que era do punk, do metal, que andava com turma do reggae. O Dave Murray andava com o pessoal do reggae. Isso mesmo? Pouca gente sabe. Depois que ele ficou cabeludão, mas ele andava com os caras do reggae. E assim, é uma proximidade que tinha do punk com o reggae que depois se perdeu, né? Quer dizer, tem aquela banda lá que a gente assistiu o show aqui em São Paulo que tinha o do The Clash e era uma banda de reggae, né? Sim. Do Come on, let it be, que a gente gosta. Sim. Agora, a gente estava falando sobre isso, né? Você sabe que uma vez eu entrevistei o Dave Murray. Eu fui jantar com o Dave Murray. Né? E o Dave Murray e o Yannick Gers, né? E aí o Yannick deu uma saidinha, eu falei para ele, falou assim, quem é que você sentiu mais falta? Do Bruce Dickinson? Eles tinham vindo pro Fatal Eleven, né? O Bruce Dickinson tá indo embora ou o Adrian Smith tá indo embora? Ele falou o Adrian Smith. Porque a minha química com o Adrian Smith não é incomparável. Não, isso tem muita coisa. Até na própria
New Wave of British Heavy Metal, a gente tem o exemplo essa do Iron Maiden, e tem uma dupla que, meu, pouca gente fala do Def Leppard, que eles faziam coisas incríveis na guitarra, mas bem diferente do que coisa do Iron. E aí o primeiro guitarrista saiu porque era alcoólatra. E aí depois morreu um. Então eles tiveram uma sequência também de azar, né? Porque Rick Allen perde o braço no acidente, aí o outro morre. Então, assim, teve um monte de coisa de azar na carreira do Def Leppard, apesar de ser mainstream. Sim. Agora é muito louco, né? Porque o Def Leppard foi uma banda que mudou radicalmente de som, né? Do Gone Through the Night pro High and Dry, parece uma outra banda, né? E acabou acabou mantendo o sucesso, né? Porque eles tiveram a sorte de pegar o produtor, o Robert John Mutt-Lange. O Mutt-Lange ele ficou um integrante da banda, então ele moldou aquele som. Tem até o filme Hysteria lá, The History of Def Leppard, que retrata bem isso. Eles queriam mesmo ser aquilo lá que eles são. Mainstream, ser famoso, fazer som mais comercial, mais acessível. Então a meta no Pyromania era uma, e aí pro Hysteria, o cara falou, não, vocês vão ter que arrumar muito mais hit do que isso. E aí os caras conseguiram e ficou um dos discos mais vendidos, né, de todos os tempos. Sim. E era o produtor que era do AC/DC. E o Def Leppard era engraçado, né? Porque eram todos menininhos bonitinhos, assim, né? Não tinha aquela coisa... o Rick Allen, Rick Allen, quando ele entrou, ele era, adolescente total. Muito novo, muito novo. Assim, tem umas figuras que não são tão lembradas, perto dessas mais famosas, só que para mim também retrata a New Wave of British Heavy Metal, que é, por exemplo, o Brian Ross, o vocalista do Satan, do Blitzkrieg, ele até cantou um tempinho no Avenger. Esse cara é a cara da New Wave of British Heavy Metal. Aí tem uma banda aqui no Brasil, ainda bem que falam muito, Green Reaper. Mas, por exemplo, tem outras bandas que a gente no Brasil deu um pouco de azar. Aqui tudo bem, saiu o Spellbound do Tigers of Pantang, alguns discos, o Angel Witch saiu, Saxon saiu, Iron Maiden, Def Leppard, isso saiu. Agora, na época, nunca teve lançamento do Satan, do Blitzkrieg, do Tank. O primeiro do Tank nunca saiu. Aliás, o disco que saiu nacional pela Rock Brigade Records é o disco mais mal gravado do Tank de todos. E é um que eu menos gosto. Então, assim, tem muita coisa que não ficou famoso. Por exemplo, você sabe, o Picture, que você adora, ficou mais famoso do que o Satan e o Blitzkrieg no Brasil. Muito mais. Saiu no Brasil. O disco saiu. Saiu no Brasil, os três, até aquele Traitor saiu. Então tem bandas... Um disco belíssimo. Muito bom. Então tem bandas contemporâneas daquela época que ficaram mais famosas no Brasil do que essas que são muito importantes, mas não tiveram lançamento na época. E você sabe, naquela época você comprar um disco importado, tipo o Witchfinder General, Death Penalty ali, você ficava olhando na loja, não dá para pagar isso. Você comprava 10 nacionais e ainda não dava o preço daquele. Aí você falava pro cara assim, dá pra dar uma tocadinha? O cara falando, não, mano, diz que é lacrado. Não... Tá lacrado, Uma banda que saiu, que até tem bastante público aqui, é o Tokyo Blade. Saiu, os discos saíram no Brasil aqui. Tem muita gente que gosta, inclusive, da nova geração. Muita gente que fala do Tokyo Blade. Eu fiz aqui uma listinha, e uma que a gente sempre fala também junto é o Raven, né? Eu cheguei a ver o Raven de novo esse ano, no Monsters of Rock Cruise. É mesmo? Eles tocaram lá na pré-party, só que assim, eu achei que o Raven tem os discos acessíveis mais para o mercado americano, né? Sim. O Stay Hard, The Pack is Back e tal. Eu achei que lá nos Estados Unidos, tocando para um público mais hard rock, mais daquela linha, né? Porque o Monsters of Rock Cruise é quase só hard rock, né? Sim. Não, eles tocaram Rock Until You Drop, tocaram todas as da fase lá antiga e não estão nem aí se estão na frente de Poser e tal. Vamos lá, e não mudaram nenhuma do set, não tocou nada hard rock. Eu gostava daquela Crash Bang Wallop. Eu também gostava. Um disco ao vivo que nunca lembram, que é muito legal, é o Live at the Infernal, do Raven. Aquele duplo ao vivo.
Que na época era o batera, era o Aco, que usava o capacete lá. Porra, é animal aquilo. Cabeça no prato, não é isso? Cabeçada no prato, isso mesmo. E uma curiosidade que você vai gostar. Esse Waco, hoje em dia, não sei se ainda hoje, mas ele fez uma banda com o guitarrista, com o Andy Taylor, que era do Duran Duran, que sempre gostou de hard rock. Aí eles tinham um tributo ao AC/DC e tinha uma banda meio paralela. Agora ele saiu do Duran Duran, mas eles tiveram uma banda junto. Sim, cara, isso é muito louco. Agora, você está falando isso. Voltando ao Def Leppard, eu acho que o Def Leppard também, assim, com todo respeito, também ligou o foda-se para New Wave ao British Heavy Metal, né? Foi. Assim, vamos conquistar a América, vamos pegar esse cara que fez o PDC, né? E foi um lance assim, quando eles fizeram aquela Hello America e promoveram nos Estados Unidos e foram para lá e viu que pegou, aí eles falaram, o nosso caminho não é ficar aqui, é ir para lá. Só que eles foram para lá, voltaram e não teve rejeição. Mesmo eles falando, a gente não é do metal, dessa cena do heavy metal, a gente é mais que isso. Só que no caso deles deu certo. Tanto que quando eu sempre falo do Def Leppard, a banda de hard rock. Às vezes eu nem lembro que é dessa época que a gente está falando, porque ela ficou outro tipo de banda. Mas tem os álbuns fundamentais. Eu colocaria o High and Dry, que retrata mais aquela época. Ele é mais bem produzido que o primeiro, que o On Through the Night, mas já é com multilange, né? O High and Dry já pegou músicas que virou hit, né? Cheio de videoclipe, tudo. Essa já tinha virado hit, tudo. Teve videoclipes, mas ele ainda tem aquela coisa crua da época antiga deles, lá ensaiando no galpãozão, na fábrica. E eles abriram pro Ozzy nessa época, né? Eles tocaram com muita banda grande e desenvolveram bem no palco. Inclusive o Iron Maiden agradece ter tocado com o Judas Priest também, assim como aconteceu com a Sept. Que às vezes os caras pensam que tem rixa nenhuma. Quanto mais bandas junto, o Tank abriu para o Motorhead. Então, assim, quando eu falei que não tinha união de amigos para formar a cena, era porque cada um era numa cidade. E tinha os de Londres. Só que aí se encontravam Marquee Club, Hammersmith, os clubes pequenos. E aí tinha os shows com as bandas junto, tipo o Iron com Angel Witch, o Raven com o Tank. Isso aconteceu também, né? Eles tocavam junto. Aí tinha os festivais. Acho que faltou um cara como, por exemplo, o Malcolm McLaren, que foi no punk, né? Que falou assim, nós temos um movimento com texto, com coisa, tal, não sei o quê. Na verdade, o pessoal da Heavy Metal era mais uma turma que se tocava o mesmo estilo de música, mas não se conversava. Né? Era separado. Cada um tinha a sua carreira, tudo separado. Por isso que não tinha um orientador para falar, não faz isso, não assina com aquela gravadora, não muda de estilo agora. Por exemplo, eu tenho uma história que eu entrevistei o Brian Ross, ele mudou o nome da banda Satan, só que o Satan dele não é de Satanás contra Deus, assim. O conceito de Satan dele, o Satan significa toda a maldade do mundo. Todas as coisas ruins que a gente vê. Tudo. Qualquer coisa, você pode colocar qualquer coisa aí no pacote. Aí eles mudaram o nome. Quando a banda lançou aquele álbum Animal Curtain the Act, passou um tempo, virou Blind Fury, ele saiu, entrou no Blitzkrieg, os caras mudaram um pouquinho o estilo. Então, sabe, já vira aquela coisa que não forçou tanto. E o Blitzkrieg, que era de antes, muito antes, só lançou o primeiro em 85. E eles eram uma das primeiras. Tanto que o Metallica regravou a música Blitzkrieg, né? Uhum. Nesse ponto, assim, o Metallica tem atitudes muito condenáveis, mas acho que nesse ponto eles foram muito legais. Eu lembro quando eles vieram pro Brasil, uns 5, 6 anos atrás, eles botaram Raven para abrir. Isso mesmo. Eles colocaram Raven para abrir para prestar um tributo naquela turnê que eles fizeram juntos. Que na época o Raven era até maior que o Metallica, né? E outra coisa, quando teve o Big Four, eles tocavam a Emma Evil, do Diamond Head. E o Diamond Head chegou a tocar na Inglaterra junto com eles, lá no pacote. E o Lars Ulrich, que é um fanático da New Wave of British Heavy Metal, ele lançou uma coletânea
de escolhas dele. Aí tem o Weapon, que até tem o comecinho da música do Weapon, é o comecinho do Killing All. O Metallica sem a New Wave of British Heavy Metal não ia existir Metallica. Eles puxaram tudo. Teve bandas que não puxou dessa onda. Foi mais pro lado do Motorhead, do Judas, mas tem muita banda que foi formada, inclusive de thrash, que puxou todo esse lado da New Wave of British Heavy Metal. O Lars Ulrich é impressionante, né? Como ele estudou cada banda, pegou o que melhor de cada banda tinha para montar o Metallica, né? Porque assim, tem bandas, o Metallica é aquela que tem o riff palhetado em Mi, abafado, né? E tem bandas, as bandas que ele pegou daquilo, ele pegou Diamond Head, o Blitzkrieg, as bandas que tinham mais palhetada. Ele não pegou coisa do Tigers of Pantang, por exemplo. Não tem coisa do Iron Maiden. O Iron Maiden é uma banda que tem pouca palhetada abafada. Tem cavalgada e tal, mas aquela abafadão mesmo, assim, não tem tanto. Então eles pegaram esses toques dessas bandas que palhetavam mais. O Angel Witch, várias músicas. Tanto que tem aquele do EP Garage Days, tem um monte, né? Eles têm 5 que eles gravaram do Diamond Head e uma que ficou na demo tape. Mas tocavam também. Tocavam Weapon, Blitzkrieg, um monte de coisa. Uma banda que... pode falar. Não, fala. Uma banda que... Uma banda que puxava para o lado mais do Black Sabbath, o Witchfinder General. E aí tinha o Holocaust, que até indico o último do Holocaust, ele é muito legal. E o Holocaust não era da Inglaterra, é da Escócia. E aí tinha o Heavy Metal Mania, que todo mundo fala que aquela letra é o que transmite a paixão do metal. Então, o Witchfinder General era uma outra linha de metal. Ela era total puxada do Black Sabbath. Sim. Aliás, eu tinha até comentado isso com o Luiz Carlos, da B-Magic, né? Quando o disco do Witchfinder General chegou em Santos, né, onde eu morava em 82, 83, um dos boatos que se falava é que o menino ia entrar no lugar do Ozzy, né? Porque o Zeb Parks, o vocal dele era total puxado para o Ozzy. Eu até coloquei no Facebook as capas de discos que eu mais gosto, e a do Death Penalty do Witchfinder General, o Facebook censurou. Mandou recado para mim, tirou lá, porque tem a mina da capa com os seios de fora, né? Aí eu, fui censurado. Aí eu tive que botar uma tarja. Outra coisa... Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar de uma banda que todo mundo ela é sinônimo de black metal, mas ela tem muita importância nessa época, que é o Venom. Sim. O Venom é dessa onda, da New Wave of British Heavy Metal. Depois ele virou o pai do black metal, mas ele era... Tanto que aquela Neat Records, que é a gravadora mais importante dessa época, das bandas dessa cena, que tinha as coletâneas, Leadweight. As coletâneas foram muito importantes também, Metal for Mutas, Leadweight. A Noise é a gravadora sinônimo. E o Cronos, que é o Conrad Lent, ele trabalhou nos estúdios lá da Noise, e até tem um boato que eles podiam ter lançado o Welcome to Hell e o Black Metal com uma produção ótima. Só que eles quiseram fazer aquilo de propósito. Deixar podre, deixar cruzão podre, de propósito aquilo. A gente estava falando, o Tigers of Pantang, o Spellbound chegou a sair no Brasil juntamente com o The Rods. Eu lembro até hoje. Isso. E o Tigers of Pantang, assim, pela qualidade que você escuta no Spellbound, era uma banda que você escutava e falava, não, isso vai pra frente, essa banda vai estourar. O que você acha que aconteceu ali? Foi o lance da mudança do estilo. Porque, por exemplo, a formação que tem no Spellbound já não é igual do primeiro disco. Ela já mudou. Não é o Jazz Cox, é o John Devery, o vocal, que inclusive hoje ele largou a música, ele é um ator. Na Inglaterra, ele faz peça de teatro. Se você procurar lá em aqueles sites de ator de teatro, tá lá o nome dele lá. Ele é famoso como ator. Nunca mais cantou nada. Então, assim, eles mudaram, foram para o lado mais do hard rock. Então, eles têm um disco que se você colocar lado a lado com o Spellbound, é irreconhecível. Não parece nem um pouco. Cheio de teclado.
eles foram para o lado que deu certo com o Def Leppard, e tem banda que aconteceu isso, e até os caras reconhecem, a gente quis fazer o que o Def Leppard fez e não deu certo. Uhum. E o Sykes saiu também, né? O Sykes saiu, foi assim, teve, na época tinha lá os festivais, Monsters of Rock, Donington, né? E aí muita banda tocava junto, inclusive Samson, os caras ficaram de olho, porra, esse vocal é bom. Saiu Paul, quem chamou? Aquele cara que falaram que era bom quando viram ao vivo, era o Bruce. Uhum. E o John Sykes também tem esse lance de tocar. O Tigers of Pantang tocou com o Whitesnake. E aí os caras já olharam, meu, quem que esse loiro aí tocando pra cacete? Aí precisou de um guitarrista pro Whitesnake, pô, chama aquele cara lá, da Inglaterra, aqui do lado. Aí chamaram o John Sykes para tocar. Inclusive eu acho aquela formação do Whitesnake que veio pro Rock in Rio 1 é a que eu mais gosto da história do Whitesnake. Eu acho que combina melhor os dois estilos, né? Essa coisa do cover dele querendo conquistar a América, né? Que ele já estava querendo. Mas ainda aquela coisa meio blues do Whitesnake. Ele virou um hard blues, assim, do jeito que contentava todo mundo, eu acho. Eu gostava pra caramba daquela formação. Aí depois, quando ele começou a gastar mais em shampoo do que em guitarrista, ele ferrou de vez. Verdade. Outro cara que contou umas histórias, que eu converso com ele direto, é o pessoal do Tank, que é uma banda que você sabe que eu adoro, né? Inclusive ia tocar, esse ano a gente ia ter, só de banda da New Wave of British Heavy Metal, a gente ia ter Tank, ia tocar no Manifesto, Diamond Head e Angel Witch no Setembro Negro. Então ia ser um prato cheio, para quem gosta dessa linha. E eu falo com o cara do Tank, direto, o pessoal do Tank, né, que também virou mudou, tem duas bandas, o El Juard de um lado, os outros caras do outro, e virou uma zoeira lá, uma brigaiada total. Mas ele falou que ele não se considera parte da New Wave of British Heavy Metal. Eu falei, pô, mas todo mundo considera Tank tá na história, tá em qualquer enciclopédia. Eu falei para ele, eu tenho 3 livros só dessa onda aí do metal britânico e tá Tank lá em todos. É que ele falou exatamente isso que a gente falou no começo. Mas eu não conhecia ninguém, como que vai falar que eu sou igual não sei o quê? Eu tava na minha, a gente abriu pro Motorhead, mas eu não tinha nada a ver com o Tigers of Pantang. Então os caras se espantam, mas não tem como, né? Agora, a gente falando na conquista da América, o Saxon tentou conquistar a América e se deu muito mal, né? Foi. Inclusive, o baixista foi embora e tal. Começaram a gravar Christopher Cross, né? Como é que foi? Esse foi no Destiny. Mas antes do Destiny, eles já tinham tentado. Eu acho o Crusader um álbum, apesar de todo mundo falar da faixa título, ele é disco de hard rock. Sailing to America... tem um monte de coisa ali que o Crusader já é o indício do hard rock, do Saxon. Aí ele teve aquela fase, né? Innocence No Excuse, do disco da Maçã, hard rock também. Aí depois, o Destiny, que tem o cover do Christopher Cross, Ride Like the Wind, que eu acho ótimo, a versão assim, mas não tem nada a ver com o Saxon do começo. Não, aquele disco lá é AOR, melodic rock, hard, né? Com alguma coisa de metal. Tem lá Jericho Siren, uma ou outra música do metal, mas aquele disco é para vingar nos Estados Unidos. E aí depois o Saxon voltou a um lado mais metal no Solid Ball of Rock. Mas ele tentou sim ir para esse lado do lencinho. Mas não dá para você botar o Paul Quinn com visual poser. Aqui. Graham Oliver, Steve Down, não dá, meu. E o que gastaram de interlace pro Paul Quinn, né, cara? Nossa, colocaram uma peruca ali, ela não pegou, meu. Não dava, não dá. Porque isso que era o problema do Saxon também, né? Eles eram muito feios, né, cara? O visual deles era mais aquele sujão mesmo, de rua, da Inglaterra, tanto que tem o lance deles, Motorcycle Man. Aí você transformou, levou os caras na boutique lá, mas, meu, não pegou aquele visual. Tudo bem, o Bife até deu ficou ali, apesar dele não gostar da... Né? Aí ele... Só que ele não tem, assim... Tem gente que não adianta você botar a roupa e tirar foto. O cara não tem postura daquilo
que a foto passa. Então o cara não sabe ser hard. O cara agita igual metal, então não adianta trocar de roupa. A postura do cara é de heavy. É a mesma coisa que você meter um monte de bracelete e tal nos caras do Def Leppard, não vai combinar, meu. Não vai. Não vai. Os Steve Dan são careca, né? Não dá, meu. Era um visual assim, incompatível. Apesar, eu gosto de várias músicas. A Broken Hero, Broken Heroes do Sax, é uma música excelente. É um melodic rock com hard, assim, uma melodia ótima. Tinha um videoclipe, passava no Brasil direto. Mas, assim, eles acertaram. Só não acertou o resto, né? Que não dá pra... O que você acha? Você estava falando sobre isso. O que faltou, por exemplo, para o Judas Priest e para o Motorhead serem incluídos nessa cena? É legal falar isso. O Judas, ele é muito antes disso. Então, e o Motorhead, ele veio, só que era outra linha. E ele é antes disso. Tanto que o termo, como eu falei, foi cunhado em 79. O Judas, em 79, já tinha um monte de disco. Ele já era totalmente consagrado. O Motorhead, naquela época, ele era a banda principal. Todo mundo olhava para o Motorhead assim, olhando deuses. O Tank mesmo, quando abriu a turnê, não acreditou. A Girl School, que fez uma amizade forte. Até o Hit and Run da Girl School tem que ser citado, né? Fez uma amizade forte, lançaram aquele EP junto, né? Que tem as covers, músicas. San Valentine Massacre, Tem a Emergency, pô, é legal pra caramba aquilo lá. Please Don't Touch, eu adoro aquilo. Só que eram bandas consagradas que já... É a mesma coisa que você falar, você inclui o Black Sabbath na New Wave of British Heavy Metal? Não, ele veio de 70. Sim. O Judas também, é do começo. Então, apesar do Iron ter tocado com Judas, as bandas se espelhavam nelas, mas ela não é daquela cena, assim como o Motorhead também não é daquela cena. Eles eram antes. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, uma vez eu vi um documentário do Judas Priest, né, e o Rick Savage, né, do Def Leppard, fala: a primeira vez que eu vi o riff da Reaper na rádio, eu falei, não, o que é isso, né? Eles influenciaram muita gente. Inclusive, o Def Leppard tem a ver, porque eles foram assistir, acho que o show da turnê, não me lembro se foi do Sin After Sin, que tem integrantes que se conheceram no dia daquele show. Eles assistindo Judas, puta, que é no meio do público ali, nossa, que banda tal. Eu vou formar uma banda, foi alguma coisa nesse sentido. E aí isso é legal pra caramba, porque você vê que os caras, eles gostavam os caras também eram fãs, né? E os caras iam nesses shows, do Motorhead e do Judas. Até tem banda do Judas, por exemplo, tem banda de hard rock, o Cinderella dos Estados Unidos, o primeiro... tem banda, quando eles tocavam covers em bares, era Saints in Hell. É nome de música do Judas, e é por causa do Judas do Stained Class. Cara, que loucura isso. O Exciter, o nome do Exciter do Canadá é por causa da música do Judas. O Running Wild, por causa da música do Judas. Por isso que eu falo que às vezes o pessoal esquece o quanto o Judas Priest é influente. É igual o Black Sabbath ali. Metal você tem que falar Judas, Black Sabbath e Judas. Sim. Citar primeiro, eu acho. Tem que citar primeiro. Essa coisa dos dois guitarristas, tudo bem que o Wishbone Ash fazia primeiro, mas em termos de heavy metal você tem que passar pelos dois, né? Pelo Glenn Tipton. É verdade. As duplas, agora, né? Você está falando, a Girl School também é um caso muito triste também, né? De uma banda que tinha tudo para estourar e não foi, né? Mesmo caso de ir para o lado do hard rock mais comercial. Sim. Porque elas tinham aquela pegada até de conviver junto com o Motorhead, e até falava, o Motorhead feminino. Até falava, no Brasil falavam isso. O Motorhead de saia, Motorhead feminino. O Girl School, todo mundo gostava do Girl School, né? Só que aí elas começaram a ir para o lado mais hard rock, rock and roll, aí tentar deixar a produção mais polida, e aí não pegou, perdeu aqueles fãs, mais die hard, que gostavam daquela coisa mais crua, e não conseguiu captar os caras que gostavam de hard, não pegou daquele jeito, assim.
Então elas ficaram um pouco no meio do caminho, mas é uma banda também que eu diria que é fundamental para falar da New Wave of British Heavy Metal, porque estava inserida naquele meio lá. Aquele disco Screaming Blue Murder é muito equivocado, né? Ele foi o começo desse ir para esse lado. É o primeiro indício de ir para esse lado do hard, de ser acessível, vai. Foi esse disco mesmo. Você já conversou com algum desses integrantes? Algum deles já admitiu a cagada, assim? Tipo, falou, putz, a gente não deveria ter feito isso. A maioria admite, a maioria. Já entrevistei aqui, da minha listinha de discos, Green Reaper, o Green Reaper não fez esse tipo de coisa porque tem 3 discos só. Sim. Então, os 3 são na mesma linha, então não fez isso. Mas já entrevistei Venom, Tank, Witchfinder General, Blitzkrieg, que é o Brian Ross, né? Satan, Iron, Saxon, Tigers of Pantang. Angel Witch eu nunca consegui entrevistar. Aí você vê que a gente falou da management e tal, os caras são péssimos disso. Assessoria péssima. Nem saindo pela Metal Blade eu consegui entrevistar. Falando em termos de Brasil, você que é um estudioso, como é que a New Wave of British Heavy Metal influenciou as bandas brasileiras? Teve aquele lance que eu falei. As bandas foram influentes. Várias do SP Metal têm influência dessa época, da New Wave of British Heavy Metal. Várias. E até as que surgiram depois. Mas muita banda brasileira foi mais influenciada pelo Judas Priest. Muitas. Porque assim, tem banda brasileira. Por exemplo, o Avenger e até o próprio Salário Mínimo, eles tiveram influências do Iron Maiden. E várias outras depois. Se a gente for colocar o Iron Maiden nessa categoria, ele influenciou muita banda brasileira, acho que até hoje influencia, né? Mas assim, as menores, as bandas, vamos falar, menores. O pessoal do Abutre, o disco que eles mais gostavam era o Pyromania, do Def Leppard. Mas as bandas menores, Satan, Blitzkrieg, o Diamond Head, Angel Witch, por exemplo, o Angel Witch influenciou diretamente o Vírus pioneiro do metal brasileiro, do SP Metal 1. Tanto que o Vírus vai gravar uma versão da música Angel Witch. No último show que eu assisti esse ano, no Sesc Belenzinho, que é um negócio absurdo falar que o último show que eu vi esse ano, antes da pandemia, foi Vírus, turnê do álbum Contágio. Isso é emblemático, né, meu? O último show que você viu, Vírus. Antes do Vírus, eu vi o Vírus no turnê do álbum Contágio. Eles tocaram a Angel Witch. Então, assim, é uma prova de que influenciou mesmo as bandas pioneiras e várias outras de diversas fases, né, do metal brasileiro. Mas se for para escolher, eu diria que foram mais influenciadas por Judas e Iron Maiden. Depois Metallica e tal. Mas teve, assim, tem bandas que tinham essa ligação direta com a New Wave of British Heavy Metal e todos gostavam na época. Apesar de, a gente, que nem eu falei, muitos discos não saíram nacionais, né? Então era a gravação de fita cassete mesmo. Vou na tua casa, você copia pra mim. Isso era normal. Não era pirataria. É uma coisa romântica de tape trader, de eu quero ter também pra eu vir em casa, pô. Eu não vou comprar o disco porque custa... Eu lembro que a Rock Brigade vendia fita, você lembra? Rock Brigade, tinha a Woodstock, vendia coletâneas, que a ideia do Valsir na época era que o pessoal conhecesse mais bandas. Quanto mais bandas conhecesse, melhor. Porque ele achava que aquilo era uma... Eu comprava fita. Aí tinha a Music House da galeria que vendia fita cassete, a Woodstock, a Rock Brigade vendia fita de vídeo também. Tinha listinha de vídeos, que até passava no Carbono 14... os vídeos, né? Aí isso depois, que você levava o VHS grandão para ir, eu quero gravar tal show aqui, que tinha bandas que a gente nunca tinha visto os caras se mexendo, né, na vida, só via na revista, que nem o pessoal do Stress conta, né? Que quando eles viram o filme do Led Zeppelin, nossa, os caras se mexem. Agora, é incrível que aí a New Wave of British Heavy Metal chega nos Estados Unidos, abre espaço para a cena que já estava se envolvendo lá, né, com o próprio Ozzy, Quiet Riot, o Motley Crue e tal.
e começa a abrir para outras bandas, né? Vem o Accept, por exemplo, que é da Alemanha e vai para os Estados Unidos, né? Isso aconteceu, só que num primeiro momento, nesse olhar mais romântico, o Raven ter ido, com o Metallica abrindo, o Venom, o Metallica idolatrava o Venom e abriu para o Venom. Só que depois, com o surgimento do thrash metal, o thrash metal engoliu toda a New Wave of British Heavy Metal, porque ele era mais agressivo, ele era aquela explosão de som, meu, elevada a milésima a agressividade, a energia, assim. Então, eles acabaram engolindo os caras que influenciaram eles. E aconteceu isso mesmo, com todas as bandas. Se você for ver, o Testament é maior do que a maioria da New Wave of British Heavy Metal, o Exodus é maior, Metallica nem se fala. Então, aquela cena da Bay Area, que tem muito da New Wave of British Heavy Metal no som, quase todas engoliram essas bandas. Ficaram mais famosas, quero dizer. É que de uma certa forma também, com todo respeito às bandas, né? Mas as bandas, a postura de palco das bandas da New British Heavy Metal é meio caricata pro gosto americano, né? Tem. Toda isso aquela acontece. encenação gótico e tal, e guilhotina e sangue. Pro americano não faz muito sentido. Isso aí aconteceu e até mesmo depois pegou. Mas, assim, por exemplo, o Venom, ele tinha todo o aparato de palco que o Venom tinha lá, queria ser mais alto, eles também tinham os efeitos pirotécnicos, que lógico que foi influenciado pelo Kiss, né? Que o Venom queria explodir coisa, não sei o quê, era coisa blasfemo tal. Mas teve shows da New Wave of British Heavy Metal que você olhava pro cara, isso aconteceu no Thrash depois. Ele era um cara que ele era igual um fã. Ele tava de jaqueta jeans, camiseta, e depois subia no palco e tocava. E o americano gosta de ter aquele rockstar como ídolo. Pô, eu quero ser aquele cara. Se aquele cara ele é igual a gente dentro de um show, então não tem aquele impacto, né, meu? Isso aconteceu. O cara que tá bebendo no pub ali, sobe no palco em 5 minutos. Com a mesma roupa, tudo igual. O Thrash aconteceu isso. Eles não tinham... diferenciação, era o visual que eles usavam, subia no palco e tocava. Só que naquela época dos caras já explodindo, era muito diferente do hard, por exemplo, que pensava muito no visual, né? Tá. O Luciano fucking Moacir estava falando que o americano também gosta desse lance teatral. Eu também acho, Só que o metal inglês tem essa peculiaridade de ser uma coisa mais gótica, né, mais influenciada pela literatura e pela história da Inglaterra e tal, que o americano não tem. Por isso que eu te falei do lance até das coisas de ocultismo, tal, que tinha coisa de ficção, coisa de espaço, eles mexiam com outras coisas também, tanto que o negócio de blasfemo, do mal, isso aí ficou uma característica do Venom de propósito, porque eles falaram, a gente tem que ir para esse lado. E depois, o que aconteceu depois, que é engraçado, que ninguém se dá conta, é que apesar de ser blasfemo e tal, os caras do Venom sabiam tocar. É que aquilo era de propositalmente. Depois, era ruim de propósito. Era ruim de propósito. Até aquele produtor alemão, Charlie Bauerfeind lá, que produziu até o Angra, ele falou, porra, mas eu não sabia que esse Manta sabia tocar tanto. Que faz um harmônico artificial, tá bom. Aí fala, achava que eu ia produzir uma banda que entrar no estúdio ia ser terrível. E os caras saíram com um disco muito bem produzido. Opa, olha, Bonassoli tá na área. Um beijão, Bonassoli. Não, você sabe que tem uma história muito engraçada, que eu comentei isso pro Carlinhos Abimed, mas vale a pena. Não tem nada a ver com British Heavy Metal, mas uns 2 anos atrás eu entrevistei o Wolfman, né, do Accept. E aí eu comentei com ele e falei assim, poxa, sabe o que eu acho legal do Accept? São umas letras bem elaboradas, assim. Se você vai pegar as letras do Accept, uma letra como Balls to the Wall, ou Losers and Winners, é bem feitinho, né, um vocabulário bom, né? Aí o Wolfman falou assim, cara, você tá pensando que a gente é o Scorpions, que só faz You, né? Não. Era isso, né? No one like you,
Aquele Without You, não sei o que, You. Still Loving You. O cara pegava o livrinho da Fisk, né? Não, e o que, assim, esses lances do Accept foi a Gabi Hoffmann que ajudou muito eles na questão das letras. Ela assinava junto. Que ela era um pseudônimo, Def, que aparecia nos discos do Accept, era a Gabi Hawk, que virou esposa do Wolf Hoffmann. E tanto que no começo, quem ajudou o Accept a traduzir letra foi o Don Dokken, que falava, vê se isso aqui tá certo para mim. Ele ajudou o Scorpions também nisso. Tanto que o Don Dokken teve banda com o Peter Baltz do Accept. Como ele tinha descendência alemã, mas estava nos Estados Unidos, ele sabia muito mais que os caras. Tanto que o Wolf Hoffmann, ele tem vergonha das letras do primeiro do Accept, que ele falou, aquilo lá a gente não sabia nem falar. E aí, tipo, aquela música Sanafabit do Accept, eles chegaram lá para uma mina, a namorada do Don Dokken, e falaram assim, quais são as piores palavras que a gente pode xingar? Fala Kiss My Ass, Sanafabit. Eles pegaram e fizeram aquela música lá, meu. Era a mina do Don Dokken que falou pra eles. A americana, a mina do Don Dokken. Agora, por que o Iron Maiden, entre todas as bandas, até mais que o Def Leppard, foi a banda que permaneceu, assim? O lance deles sai fora só do lado musical, né? Porque tem o lance das capas do Ed, tem aquele lance de tocar no mundo inteiro, já pensando sempre em grandes espetáculos. Desde o começo já pensavam vamos melhorar esse palco, vamos ter conceito no palco. Aí tem o negócio do Ed. Então isso cria a magia da mesma forma que aconteceu com o Kiss, meu. Você pega a criança daí. Que capa é essa? O que é isso? Então vai criando aquela magia. E isso daí vai até hoje. É muito bem explorado. Podia ser até mais no lado do Iron Maiden na questão do marketing, que eles perdem do Kiss fácil. Mas assim, sim, teve esse lado da magia toda. Apesar de eu achar, assim, o Iron tem discos que são fundamentais e tem outros, principalmente mais recentes e tal, que não chega nem perto dos clássicos. Sim. Já é mais para cumprir tabela também, né? E assim, eu gosto de um tipo de heavy metal tradicional que palheta no Mi abafado. O Iron tem sim, pouco disso. Que nem eu falo, o Iron Maiden tem a linha Iron Maiden de metal. Apesar das guitarras do Ishbone Ash, do Thin Lizzy, guitarra gêmea, ele tem a linha própria dele. E tem as cavalgadas, o lance do baixo está mais alto que a guitarra. É uma linha própria. Eu prefiro o metalzão do Accept, do Judas, que já palheta mais, abafadão, que é aquele lance que você bate a cabeça é instintivo. Começou, você já faz. E eu acho que o Iron também tem aquela coisa de ficar falando da vida de Alexandre o Grande, ou do Tutankhamon. Isso enche o saco, cara. Isso tem. E também eles puxaram muita coisa de filme. Engraçado que tem coisas do Iron que, por exemplo, já tinha uma banda com o nome Iron Maiden, mas eles ficaram. A fonte do logo do Iron Maiden era de um filme do David Bowie. A fonte do logo. Então tem umas coisas assim que os caras ficaram famosão e tal, mas eles pegavam muita coisa do Jethro Tull musicalmente, né? Muita coisa do Jethro Tull. Nossa, muita coisa. De Purple, o Gillan era o herói do Bruce. Tem muita coisa assim. E, assim, eu tenho uma coisa que uma das músicas que eu mais gosto do Iron Maiden, que chama Total Eclipse, os caras tiraram do The Number of the Beast. Aí eu falo assim, como é que pode? Eu acho aquilo lá se o Iron fizesse aquele tipo de música sempre, ia ser minha banda preferida, porque aquela música é totalmente New Wave of British Heavy Metal no sentido de ter tudo ali. Eu gosto pra caramba. Você estava falando dessa coisa do Bruce Dickinson com o Ian Gillan, né? Aquele disco do Samson, né? É impressionante como o Bruce Dickinson imita o Gillan. E assim, não nas partes, vamos dizer, mais melódicas, tipo na Vice Versa, que inclusive era do Paul Samson no vocal, ele regravou. O disco que saiu no Brasil aqui é com a versão do Bruce Dickinson. Aquela música tem 3 versões. Aquela tipo de música ele não cantava, não tinha nada a ver com o Gillan. Mas tinha outras coisas que você vê que era
assim, puxado, né? Pra ele. Puxava, cada um tem a sua referência, a sua influência, né? E hoje ele é o que é a referência de maioria de vocalistas aí, ele, o Rob Halford, sei lá, vários outros, né? Não, o falecido André Matos, né? Sempre reverenciou o Bruce Dickinson, né? É. E o Rob Halford também. Mas o jeito do André era total, até o cabelo loiro no começo de carreira, né? Sim, sim, sim. Mas você estava falando, quer dizer que o Diamond Head ia vir. O Diamond Head é um caso muito patético, né? Porque o disco dos caras não tinha nem capa, né? Então, aquilo lá era tipo um disco promo que saiu, foi vendido. Depois era branco o negócio, tanto que falavam que era White, não sei se era o White Album que chamavam, que é o White Album dos Beatles, mas era alguma coisa assim, The White, não sei o quê. Depois eles lançaram uma outra versão que tinha tipo a assinatura, o autógrafo dos caras, com um selinho do lado. Light, Sim. Diamond Head, Light no... Então era um negócio meio artesanal, só que o artesanal pegou tanto que começou a difundir tanto até por intermédio da revista Sounds, aquele DJ que eu falei, Neil Kay, e aí Sim. falou, meu, vocês têm que lançar isso de novo de outro jeito. Só que assim, se a banda tivesse mantido a linha do primeiro, tem o outro lá, um Borrowed Time, já muda o estilo. Eles erraram muito, eles erraram muito. Agora, você estava falando do Witchfinder General, você entrevistou os caras. O que aconteceu que a banda não virou? O Witchfinder General eu não entrevistei, eu não consegui entrevistar, mas eu peguei aspas de entrevistas que eu fiz a sessão, aquele Hidden Tracks da Road Crew, que conta a história da banda. Eu peguei aspas do próprio site deles, que era alguns deles falando dos trabalhos. Acho que o site nem está no ar mais. E aí, meu, tem coisas assim, sabe, briga, você chegou atrasado no ensaio. Briga besta, que é falta de comunicação, que vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que fala, vou sair da banda. Pode ir embora, tal. Aí desconfigurou o negócio. E os caras tinham lançado um outro disco que não bateu o primeiro. O primeiro é melhor, apesar da produção, né? E parece que tinha no meio, tinha coisa de droga. Isso daí atrapalhou muita banda também. Muita banda com futuro. Sim. Natália, está chegando a nossa hora. Eu queria te agradecer muito pela conversa. Valeu. É sempre um prazer estar com você. Aliás, hoje eu estava falando com a Cecília, da Top Link, que te adora. Vamos dedicar o programa para ela. Apesar dela não tá nos assistindo. Não, mas a gente avisa. Pô, legal pra caramba, adoro ela. Valeu, e deu para falar minha lista toda. Todos que eu queria falar, que tem cara que você não vai falar do Praying Mantis, eu falei, eu vou falar dos discos que eu acho fundamentais. O Praying Mantis tá bom, beleza, senão eu falo um monte, o Apple, tem um monte de coisa aí, Tyson Dog, sei lá, Jaguar, um monte de coisa aí, lá do B, lá do C, lá do D. Aliás, quem está acompanhando o papo, o Batalha tem uma lista, uma playlist de New Wave of British Heavy Metal no Spotify, que é espetacular. Tipo então, didática. É dessa conversa. Né? Legal. É a tua playlist. Ela é bem didática, dá para entender toda a... O que não tá lá, não tem no Spotify. Que às vezes o cara fala, pô, mas você não colocou tal coisa. É porque não tem. Mas tá bem, né? Tá bem legal aquela playlist. Então, Batalha, muito obrigado. Valeu, obrigado, Sérgio Nunes. Valeu a oportunidade. Valeu.